E aí, para Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal está ouvindo neste momento testemunhas de acusação no processo sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um dos réus desta ação, acompanha por videoconferência as oitivas. Pedro Teixeira vem trazer mais informações. Começaram as oitivas, Pedro, e a gente sabe que alguns réus estão acompanhando online o que está sendo dito pelas testemunhas arroladas pela acusação. Exatamente, como ouvintes, né, Yuri? É o caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, general também das Forças Armadas, ele que comandou o Ministério da Defesa durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos réus nesta suposta trama golpista e também está acompanhando a audiência ao lado de um dos advogados do seu corpo de defesa. Estão sendo ouvidas nesta tarde, Yuri, 5 pessoas. Isso porque, na verdade, 4 pessoas. Isso porque existia a expectativa de que o tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, que era o comandante da Força Aérea Brasileira no fim da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, fosse ouvido nesta segunda-feira, mas o depoimento dele foi adiado para a próxima quarta-feira. Ele alegou ao STF que estaria em uma viagem internacional e que só poderia ser ouvido na próxima quarta-feira. Aí sim ele vai poder prestar os esclarecimentos. Ele que é uma figura importante neste caso, né, Yuri? Afinal de contas, as investigações indicam que ele foi uma força de resistência dentro das Forças Armadas para evitar a tentativa de golpe que estava sendo desenhada segundo as investigações e segundo a Procuradoria-Geral da República. Já foi ouvido na audiência de hoje o Éder Lindsey Magalhães Balbino. Ele é empresário, tem uma empresa de dados e teria contribuído para um relatório que foi produzido por uma outra empresa, a Voto Legal, que foi contratada pelo PL para identificar eventuais irregularidades na urna eletrônica. Neste momento, quem está sendo ouvido é o Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça. Ele teria sido responsável por elaborar um levantamento com municípios em que Lula e Bolsonaro concentraram votação superior a 75% no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. Este relatório teria servido como base para algumas das operações deflagradas pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno das eleições de 2022, operações essas que geraram uma certa dificuldade naquele momento para que as pessoas pudessem votar, especialmente na região nordeste do país. Por último, o penúltimo a ser ouvido será o Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de análise de inteligência também da Polícia Rodoviária Federal. Ele teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores no segundo turno. 2 depoimentos que vão embasar boa parte ali das investigações relacionadas a essa dificuldade de votar para regiões onde o presidente Lula tinha um desempenho eleitoral melhor do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. O último a ser ouvido na sessão de hoje da primeira turma do STF é Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante. Ele teria sido pressionado também, assim como o ex-comandante da Força Aérea Brasileira, a aderir ao plano golpista. Alguns dos depoimentos que ele prestou ao longo dessas investigações indicam que ele participou de algumas destas conversas que tinham como objetivo planejar a trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder no fim de 2022 e evitar a posse do presidente Lula em janeiro de 2023. Outro fato curioso, Yuri, é que a gente pode acompanhar a reação tanto, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também do Walter Braga Neto, como dos advogados de defesa que estão participando da audiência ao longo dos momentos e ali das questões que estão sendo levantadas pelos depoentes. Outra observação importante sobre a sessão de hoje, este momento em que as testemunhas que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República estão contribuindo com
com as investigações, o Éder Lindsay Magalhães Balbino foi questionado, por exemplo, se tinha identificado algum tipo de irregularidade nas urnas eletrônicas. Afinal de contas, ele participa de uma empresa de dados que foi contratada para analisar os dados da urna eletrônica junto com a empresa Voto Legal, e no depoimento dele ele disse que não identificou nenhuma irregularidade, que fez pontuações específicas, mas que não necessariamente aquilo poderia contribuir para uma reversão do resultado das eleições, tanto de 2022 como das outras eleições em que o programa foi analisado. A gente segue acompanhando. De certa forma, os depoimentos estão sendo bastante curtos, quando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem conduz esta sessão de hoje, deu a oportunidade para os advogados de defesa dos réus para que eles eventualmente pudessem fazer algum tipo de questionamento. Quase todos eles se recusaram a fazer perguntas. Apenas, por exemplo, o advogado do Braga Neto perguntou para a testemunha se ela teve algum tipo de contato com o Braga Neto, se conheceu o Braga Neto. O Éder disse que não tinha tido nenhum tipo de contato. Isso também faz parte da estratégia de defesa. Estão acompanhando a sessão, pelo menos na tela ali que a gente pode acompanhar, o ministro Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia, que também fazem parte da primeira turma da Suprema Corte. Volto com vocês. Obrigada, Pedro Teixeira. Acompanhando, então, essa série de depoimentos. Qualquer novidade, só chamar para a gente atualizar aqui o que está acontecendo neste momento aqui no Supremo Tribunal Federal. Obrigada. Vou chamar o Theo Cury, Yuri, para a gente... Pedro Venceslau já conosco. Vamos começar pelo Theo, porque é o seguinte, a gente está dizendo aqui que Bolsonaro está acompanhando esses depoimentos, mas não é em loco, né? Explica para a gente, Theo. Exato, o ex-presidente ele não está lá. Primeiro de tudo, boa tarde para você, Débora, para o Yuri e também para o Pedro Venceslau. Ótima tarde para quem acompanha a gente. O ex-presidente ele acompanha virtualmente essa audiência, informação que o Pedro trouxe ao longo dessa cobertura lá no Supremo Tribunal Federal para a gente, o Pedro Teixeira. O ex-presidente acompanha porque ele é parte desse processo. Ele é um dos réus nessa ação penal denunciado pela Procuradoria-Geral da República por ser um dos responsáveis por fazer parte dessa trama golpista no final do governo dele, de acordo com as investigações da Polícia Federal. Justamente por isso veio essa acusação por parte da Procuradoria-Geral da República de que ele liderava esse esquema que, ao final, o beneficiaria. Essa é a tese da acusação que, a partir de agora, vai tentar ser refutada pelos advogados dos réus, entre eles do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele participa, então, assim como ele participou, por exemplo, daquela sessão em que a primeira turma do STF aceitou a denúncia contra ele. Naquela ocasião, ele foi pessoalmente à primeira turma do STF, ali no anexo do Supremo Tribunal Federal, acompanhou na primeira fileira das cadeiras do STF a decisão unânime da primeira turma que aceitou a denúncia e o tornou réu. E ele pode, assim como outros réus desse processo, acompanhar as oitivas, acompanhar os depoimentos das testemunhas que foram arroladas aí, tanto pela Procuradoria-Geral da República como pelas defesas desses réus, como faz parte do direito a que essas pessoas têm de arrolar testemunhas. Por que é importante o ex-presidente participar dessa oitiva? Obviamente, a defesa dele já participaria, já acompanharia, porque não está tendo transmissão. Você pode acompanhar sendo uma parte do processo ou presencialmente, indo ao Supremo Tribunal Federal ou por meio de um link que é enviado especificamente para essas pessoas, um link fechado que não pode ser compartilhado. Porque é importante para a estratégia de defesa, importante para que a estratégia que o ex-presidente vai adotar em sua defesa ao longo desse processo, para eventualmente contestar algo que seja dito por uma das testemunhas arroladas para prestar esses depoimentos hoje. Então, daí a importância de ele acompanhar, principalmente ele, nesse ponto específico, porque é uma das partes interessadas, é quem supostamente, de acordo com as investigações, participou dessa trama. Então, se ele ouvir algo, e isso pode abastecer a defesa dele em seu próprio benefício. Pode ser usado para a defesa, por exemplo, contestar ou pedir
contraprovas, enfim, isso daí a importância da participação do ex-presidente, que como uma das partes envolvidas, como réu, tem direito, faz parte desse processo, ele pode participar ouvindo esses depoimentos das testemunhas, é o que ele faz hoje. Pedro Venceslau, eu quero te ouvir também, porque o fato de a gente perceber, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas claro que ele é a figura política mais importante deste núcleo crucial, palavras da Procuradoria-Geral da República, para o desenrolar dos fatos que estão sob julgamento, isso também tem muito de estratégia política, não, Pedro? Exatamente. Ele está lá como qualquer outra pessoa pode participar também dessa sessão. Ela é aberta para jornalistas, para advogados e para qualquer pessoa que quiser entrar, tem que fazer uma inscrição, se cadastrar e se tiver vaga ainda, a pessoa pode participar dessa audiência. E foi o que aconteceu com Jair Bolsonaro, com a camiseta do Brasil, pelo que eu apurei, está utilizando lá a camiseta da seleção brasileira, tradicional, e se colocando ali de maneira muito clara como uma vítima e tentando reforçar essa imagem de que ele não teme a justiça, de que ele está acompanhando tudo de perto. E tudo isso é uma construção política de uma narrativa do bolsonarismo. A presença dele lá no primeiro julgamento no Supremo Tribunal Federal foi muito discutida internamente entre os bolsonaristas. Havia divergências, havia gente que achava que não era o melhor caminho, que isso poderia passar uma imagem de confronto contra o Supremo Tribunal Federal, que isso poderia prejudicar no julgamento, digamos assim, a ala mais técnica do bolsonarismo, e a ala política defendendo que sim, ele deveria participar, e foi uma decisão tomada de última hora, quando ele apareceu ali no plenário do Supremo Tribunal Federal, no primeiro dia de julgamento. Não participou dos demais, no dia seguinte ele já não foi presencialmente. E agora apareceu lá nessa sessão virtual, marcando uma presença bastante importante e que tem um significado político bastante grande.